A série da Ahsoka Tano tá logo aí, juntamente com teorias, rumores e especulações. Os trailers já entregaram o retorno do Grão-Almirante Thrawn e deram um pequeno vislumbre de Ezra Bridger, mas acredito que o elemento mais temido e aguardado pelos fãs é justamente o mundo entre mundos. Se você nunca viu Star Wars Rebels, talvez não saiba nada sobre essa dimensão que fica separada do espaço e do tempo. E se você já assistiu a série animada, provavelmente está ainda mais confuso sobre esse local. Mas afinal, o que é o mundo entre mundos? Como ele pode ser acessado? E será que o mundo entre mundos é o equivalente à viagem no tempo em Star Wars? Vem comigo para entender tudo isso agora! Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas, eu sou o Manda, aqui eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas as suas dúvidas sobre essa galáxia muito distante. Se curtiu a ideia, se inscreve no canal e faça parte do nosso clã Mandaloriano. Bom, primeiro vamos entender o que é o mundo entre mundos. Essa dimensão misteriosa nos foi apresentada pela primeira vez na série animada Star Wars Rebels, onde acompanhamos o jovem Jedi Ezra Bridger sendo levado até o portal por Lobos Loth. Essas criaturas possuem uma forte ligação à força e ao mundo entre mundos. E o mais interessante é que, assim como os Purgils, que são aquelas baleias espaciais gigantes que vimos em Rebels e The Mandalorian, ambas espécies possuem a habilidade de se locomover através do hiperespaço, sendo os Purgils de forma aérea e os Lobos Loth de forma terrestre. Esse local misterioso consiste em um plano místico dentro da força que servia como uma coleção de portais e caminhos entre o tempo e o espaço, ligando os eventos mais importantes na história da galáxia. Visualmente, ele parece ser formado por pontes e portais de contorno branco, flutuando no espaço-tempo contínuo. Lá também era possível escutar vozes de outros Jedi passados, como se diversos ensinamentos e lições importantes ecoassem pela vastidão das estrelas. E de acordo com o Visual Dictionary do episódio 9, os caminhos aparentemente translúcidos do mundo entre mundos reagiam como água quando alguém caminhava sobre eles. No final desses caminhos estavam portões dos quais podiam transportar os viajantes por curtas e vastas distâncias físicas, e eles também podiam mover as pessoas através do tempo, mas a gente vai entrar nesse assunto mais pra frente. Esse local também era conhecido como dispersão divergência e já havia sido descrito no Teorema dos Mundos em Cadeia, que por sua vez consistia em uma antiga teoria presente em um dos textos Jedi, que vimos na posse de Luke Skywalker durante o episódio 8. Esse livro eventualmente foi salvo por Rey e acessado durante a Guerra Civil Galáctica por Ezra Bridger. Agora que entendemos melhor o que é o mundo entre mundos, bora entender como ele pode ser acessado. Será que qualquer um pode adentrar essa dimensão e usufruir de seus poderes? Bom, esse portal ficava localizado na parte externa de um templo Jedi no planeta Lothal. Tratava-se de uma pintura muito antiga contendo as feições dos deuses de mortes, o pai, o filho e a filha, que por sua vez servia como um tipo de cadeado de combinação que abriria o portal para o mundo entre mundos. Isso só seria possível para um ser sensitivo à força que precisaria estar bem conectado a ela e tocar a pedra-chave correta. Nesse caso, a pedra que abria o portal era representada pela mão da filha. Isso faria com que os Lobos Loth da pintura se transformassem em um portal circular, dando acesso ao mundo entre mundos. No entanto, o portal se fecharia caso o portador da força colocasse sua mão sobre a pedra que estava representada pelo punho cerrado do filho, o que levaria a pintura a esconder a sua entrada e o próprio templo. Tudo isso fazia com que o acesso ao mundo entre mundos fosse algo extremamente raro, tanto que o próprio Palpatine, que é um dos personagens mais engenhosos da galáxia, não conseguiu adentrar essa dimensão, tentando inclusive enganar Ezra Bridger e fazer com que ele abrisse o portal para o vilão, o que felizmente não aconteceu, já que se alguém como Palpatine tivesse acesso ao mundo entre mundos, a galáxia estaria em sérios apuros. Bom, e agora vamos pro aspecto que mais me preocupa em toda essa história. O mundo entre mundos é o equivalente à viagem no tempo em Star Wars? Afinal, histórias que envolvem viagem no tempo geralmente acabam enfrentando incongruências narrativas e contradições, fazendo com que essa preocupação seja extremamente pertinente. E a resposta para isso é sim
sim e não. Vale lembrar que Ezra acabou interferindo no tempo durante sua passagem pelo Mundo Entre Mundos, ao avistar Ahsoka em seu duelo contra Vader, no que seria ali mais ou menos 2 anos em seu passado. E um impulso de salvar sua amiga, Ezra a puxa para dentro do portal antes que Vader pudesse golpeá-la, tirando Ahsoka da sua linha do tempo original. Lá dentro, ambos se deparam com o momento do sacrifício de Kanan Jarrus, e Ezra cogita salvá-lo. Mas se o Ezra interferisse nesse momento, teria criado um paradoxo? Se ele tivesse salvado o Kanan, ele não teria morrido no passado e impossibilitado ele de estar ali para salvar o Kanan? Pois é, nunca tivemos as respostas para essas perguntas. Primeiro, porque não está muito claro se alguém pode realmente alterar o passado, mas também porque o portal que acenou para Ezra, para possivelmente salvar o Kanan, acabou sendo apenas uma ilusão do Palpatine. Afinal, Ahsoka não voltou com Ezra para a linha do tempo dele, que seria 2 anos no futuro dela. Ela acabou de fato retornando para Malachor, logo após o desabamento do tempo, fazendo com que ela, em tese, não viajasse no tempo, mas meio que saísse da sua linha do tempo brevemente e retornasse. Inclusive, existem artes conceituais feitas pelo próprio Dave Filoni que ajudam a gente a entender melhor o que Ahsoka fez após ter regressado para sua linha do tempo, e isso justificaria a sua ausência durante os filmes da trilogia clássica. Eu já falei sobre isso nesse vídeo e tô deixando aqui em cima para você ver mais detalhes. O próprio Dave Filoni, showrunner de Star Wars Rebels, da série da Ahsoka e o próprio criador do Mundo Entre Mundos, já revelou qual foi sua grande inspiração para essa dimensão. Segundo ele, o conceito para o Mundo Entre Mundos foi inspirado no Bosque Entre Dois Mundos das Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis, que pelo que eu pesquisei aqui, se tratava de um misterioso reino de portais que permitiam viagens mágicas entre os mundos de Charn, a Terra, Nárnia e muitos outros. Esse local tinha a forma de uma floresta tranquila, pontilhada com muitas poças d'água, onde cada uma delas servia como um portal para um mundo diferente. Então, levando em consideração tudo isso, eu acredito que o real propósito do Mundo Entre Mundos não esteja relacionado à viagem no tempo, mas sim ter acesso aos grandes momentos e ensinamentos que a história de Star Wars tem a oferecer. Taylor Gray, ator que dá a voz ao Ezra Bridger, também disse que Filoni explicou o Mundo Entre Mundos como essencialmente um lugar onde você pode ir e acessar qualquer coisa. O tempo não é uma coisa concreta, o tempo é flexível. Você pode ir para frente, para trás, de qualquer maneira. Só porque parece que alguém pode ou deve ser capaz de acessar o Mundo Entre Mundos para pular no tempo e mudar os eventos do passado, presente e futuro, isso não significa que eles realmente podem. Isso inclui usuários da força tão poderosos como Palpatine ou Yoda, mas mesmo que possam, não necessariamente seria uma viagem no tempo do jeito que pensamos. A força realmente nunca é tão simples assim. Quando finalmente vimos a Ahsoka durante a cena final de Star Wars Rebels, ela estava toda vestida de branco e segurando um cajado, lembrando demais o visual de Gandalf após a sua transição de cinzento para branco. Filoni já revelou que essa é uma das suas grandes inspirações para a jornada de Ahsoka. Ele mesmo já revelou que existe uma cena inédita entre Ahsoka e Bendu, onde a criatura sensitiva à força indica que a Ahsoka que conhecemos morreu metaforicamente em Malachor, e que agora essa seria uma nova versão dela mesma. Então, acredito que ela de fato conseguiu retornar ao Mundo Entre Mundos, e lá ela seguiu o conselho do nosso querido ET Bilu e buscou conhecimento. Isso explicaria perfeitamente a sua transição nessa figura sábia que vimos em Rebels e The Mandalorian. De qualquer maneira, saberemos muito mais sobre o Mundo Entre Mundos muito em breve na série solo da Ahsoka, que estreia dia 23 de agosto somente no Disney+. E se você achou esse tema interessante, que tal explorar a nossa playlist onde eu te conto como tudo funciona em Star Wars? Ou que tal descobrir o motivo de Ahsoka possuir sabres brancos? Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.